Sejam muito bem-vindos, meus queridos, que o UOL é um canal de esquerda, a gente sabe. Matérias totalmente de esquerda. Ali tem aquela turminha ali, Fabíola, Thales, Josias, que tem um bem enviesado para a esquerda mesmo. Praticamente militantes. Mas tem uma menina que tem aparecido lá, que eu tenho até feito alguns vídeos e algumas reações a ela aqui, que é a Madeleine Laxo. Acho que fala isso mesmo, acho que fala assim, porque a Fabíola chama ela de Madá, mas deve ser Madeleine Laxo. Ela tem feito algumas análises que têm fugido um pouco da regra da militância do UOL. E eu quero deixar para vocês aqui hoje um vídeo que eu fiz aqui, diminuir o vídeo porque é muito longo, mas prestem bem atenção na análise dessa briga, da questão do Pablo Marçal lá em São Paulo, do desfile do 7 de setembro, Jair Bolsonaro, a rachadura da direita, quem que representa a direita e quem que não representa, quais são, qual é o perfil do Bolsonaro, o perfil do Pablo Marçal, representando a direita, aquele que é evangélico, crente, o outro que não é. Vamos lá. Sem dar mais spoiler para vocês, eu vou pedir para vocês agora para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho aí para receber as notificações. Deixa eu falar para vocês. Nosso canal está crescendo. Estamos com quase 3 mil inscritos. Estamos com 2.950 inscritos. Faltando 50 inscritos aí para os 3 mil inscritos. E você hoje pode me ajudar assistindo o vídeo todo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal aí, para a gente atingir essa marca de 3 mil inscritos. Mas vamos lá, sem delongas, deixando o vídeo para vocês aqui, vamos lá. Boa tarde, Fabíola. Vou até me ajeitar aqui, que a fofocaiada em São Paulo tá uma coisa que vocês não imaginam. Como é que você analisa aí essa briga entre os representantes da direita? Olha, Fabíola, vou te falar uma coisa. Você lembra quando começaram a vender toalha do Lula no camelô? Que depois o cara que vendia toalha do Lula, a toalha encalhava, ele começou a vender do Bolsonaro? Esse mesmo povo estava lá na Paulista, você sabe vendendo o quê? O boné do Pablo Marçal. Na realidade, não dava para eles deixarem o Marçal subir, porque ia ser muita humilhação para o Nunes, né? Não tinha. Então, Pablo Marçal nem chegou à prefeitura, já está movimentando a economia. Foi vários vendedores ambulantes ali, já disseram que foi recorde de vendas ali, que foi o ápice das vendas, foi o boné do Pablo Marçal. Como? O pessoal do Marçal estava lá desde cedinho na Paulista já, agitando, falando faz o M. Aqui eu já falei isso, lancei essa trend que vai ficar aí para sempre, que o Marçal roubou o bolsonarismo do Bolsonaro. Pois é, o Marçal ele realmente está incomodando. E o que ela disse é o seguinte, é passar vergonha. O Nunes ali fazendo discurso, a gente percebe a crescente onda. Marçal faz o M, né? Marçal faz o M ali em São Paulo. E se o Nunes discursa ali, fala, pega o microfone, eu posso dizer para você, com quase toda certeza do mundo, ia ser vaiado. Não tem volta isso aí. Aí ele fala assim, não, mas você não fala do Alexandre de Moraes para o Pablo Marçal. E ele, quando foi presidente, como é que era a relação dele com os ministros? E o Pablo Marçal, que entende de vendas, está fazendo uma coisa muito interessante, que é o quê? Ele não vai bater no Bolsonaro. Pode anotar, ele não vai bater no Bolsonaro. Ele vai deixar o Bolsonaro brigando sozinho. E o Bolsonaro desesperado, porque estava, né, falando que nas eleições municipais ele era o bichão, que ia fazer e acontecer, que era ele contra o Lula. O pobre do Ramagem lá no Rio de Janeiro. O Silas Malafaia estava aqui em São Paulo, vai lá na terra dele e não ajuda. E tem uma... Realmente, esse ponto aí também ela chamou atenção. Lá no Rio de Janeiro, o Ramagem lá tá esquecido, e estão dando apoio ali, até o próprio Silas Malafaia é amigo do Eduardo Paes e está apoiando do Eduardo Paes ali, já sinalizou que é amigo e tal. E o Bolsonaro não está conseguindo trazer isso em alguns lugares não. Vamos lá. Uma coisa que o Josias falou do público evangélico, que eu acho que isso é muito interessante a gente verificar, porque assim, dos candidatos em São Paulo, o único que é evangélico mesmo é o Marçal. Eu não sei se vocês conhecem a igreja do Pablo Marçal, é a igreja Videira,
ela tem um quê pentecostal, mas ela não é neopentecostal, não tem exatamente a teologia da prosperidade, mas ela diz assim, que todo que é crente vai para o céu, mas só alguns recebem o galardão. Deixa eu explicar para vocês aqui, essa análise dela aqui, que todo crente vai para o céu. Olha, deixa eu falar para vocês, entrando em outro assunto aqui. Não é todo crente que vai para o céu. Até o diabo, ele é crente, porque ele crê em Deus. Mas para ir para o céu é um outro assunto. Tem que se arrepender dos seus pecados. Não basta ser crente. Ser crente, a palavra crente quer dizer o seguinte: crer em Deus, crer em Jesus. E isso não é o suficiente para ser salvo. E quanto ao galardão que ela está falando, eu vou explicar para vocês aqui o que é o galardão. O galardão tem pessoas que, vamos dizer assim, que vai ter um lugar de destaque lá pelas suas obras, pelo que fez, ganhou almas, fez boas ações aqui na terra. Isso é o que ela está dizendo sobre galardão. Mas voltando aqui ao assunto, vamos lá. Quem é crente está me vendo, entendeu o que eu estou falando. É outra linha de crente. É uma coisa mais... E muito focado em família. Por isso que o Pablo Marçal sai falando. Eu casei com a minha primeira namorada, porque é muito focado em família. E aí tá lá o Malafaia, apoiando que modelo de família? Casar 3 vezes, trocar por uma mais nova? Fazer filho e mulher casada? Complicado. Então, assim... Ela aqui veio e bateu pesado mesmo no Jair Messias Bolsonaro e no Malafaia. Porque, na realidade, se você for pautar para esse lado, olhar para esse lado, Pablo Marçal, ele tem um perfil sim do evangélico. Eu sigo o Pablo Marçal há muito tempo, eu vejo o comportamento dele com a esposa e os filhos. É um cara que, se for olhar para o conservadorismo, essa pauta evangélica, essa pauta de crente, essa pauta do conservador em si, o que é os valores da família, é incontestável que Pablo Marçal, ele representa mais essa grande massa. Na pauta de costumes e na pauta dos evangélicos, primeiro que ele tem uma representatividade e as pessoas que são crentes sabem que ele é da igreja porque a videira é muito conhecida. Ele, nesse final de semana, inclusive, foi para a igreja. Depois desse episódio aí do 7 de setembro, ele foi para a igreja. E lá foi recebido pelo líder da igreja e ele fez um discurso. Vamos até ver um pedacinho do discurso do Marçal lá. Manifestar e você não vai compreender o motivo de ter ficado tão próspero. Já estou te falando. O Senhor está levantando os generais do reino nesse tempo, não é no próximo tempo. E eu quero declarar isso. Existe um levantar de Deus nessa geração e os filhos vão se manifestar e você... Vamos lá, Madá, eu acho muito legal ter você aqui no programa, por justamente você traduzir tudo isso, né? Que muita gente não consegue entender os recados que ele dá e qual é a força desse discurso dele. Ele, nesses episódios, ele postou alguns vídeos no perfil dele, ele na igreja, e o que representa isso? Ele até nas entrevistas, ele sempre faz questão de separar, ele não quer falar sobre religião, ele diz que ele é um cara que não vai ficar falando sobre religião. No entanto, isso é muito presente na campanha dele pelas redes, e essa ida dele na igreja representa um passo além, não representa? Pois é, vamos aqui. Deixa eu explicar essa questão aqui. Pablo Marçal está presente na vida dele mesmo. E eu sinto o Silas Malafaia, como o Pablo Marçal falou, o trabalho relevante dele de levar o evangelho, de ter sido um desbravador praticamente, mas a gente observa um certo ciúmes, porque o destaque do Pablo Marçal é muito grande. E você vê que até mesmo no púlpito, ali no altar, ou num ginásio igual aquele ali, Pablo Marçal ele tem uma oratória muito boa, ele tem um discurso muito bom, ele tem uma pregação. Para quem entende sobre pregação, ele tem uma pregação boa. Então, isso aí também tem gerado um certo ciúme e mexido com o ego do Silas Malafaia. Vamos lá. Ele sempre trabalhou na igreja, Fabíola, foi líder de célula desde moleque. Sempre. Ele não está fazendo nada diferente do que ele sempre fez. Por que ele não fala diretamente da igreja?
Porque há igrejas que não querem ter um partido. Elas querem que o crente se comporte como crente, porque assim, eu vejo as pessoas falando, não, mas ele fala de religião. Se você tem fé, isso é parte inerente da sua existência, do seu agir e do seu pensar. E é indissociável da sua pessoa. Isso que ele está dizendo não sou eu, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, basta ler. Então, assim, ele sempre vai falar de fé. O que ele não faz é colocar a igreja em benefício dele ou pedir voto no púlpito. Tem um movimento grande de igrejas parecidas com a Videira, que são mais moderadas, que são novas, voltadas aos jovens, entrando nessa coisa de fazer política sem indicar um candidato. A Zion Church aqui de São Paulo, por exemplo, pastor Theo Hayashi, estava fazendo live com o Nicolas, sem pedir voto e falando por que você deve brigar pela sua liberdade. Mas eles têm, vamos dizer, eles têm um pouco de ranço de se relacionar com o Bolsonaro. Por quê? Porque o crente sabe que o Bolsonaro não é crente. Aqui ela tocou num ponto bem crucial. O crente sabe que o Bolsonaro não é crente. Bolsonaro foi necessário, é um cara que mudou a mentalidade do povo, mas o povo sabe que ele não é crente. Ele não é o modelo ideal de família brasileira. Não, isso não é. E quando ela fala do Theo Hayashi ali, que teve ali com o Nicolas, Nicolas é outro que tem esse alinhamento de pregações, evangélico, é bem infiltrado de ir nas igrejas, trazer palavras, é um outro perfil, mas é como ela disse, vai ali e traz a palavra sem envolver a política na palavra, sem envolver a política na questão da igreja. Muito bem colocado, bem explicado isso aí que ela fez. Entendeu? E agora está surgindo mais um monte de gente que cresceu na igreja. O crente sabe quem é crente ou não. Ele abraçou o Bolsonaro porque é o que tinha para hoje. Como diz a grande filósofa Val Marchiori, né? Vamos com o que tem para hoje. Mas aí, se surge outro representante que é melhor... Então, essa questão aí, ela disse mais ou menos isso aí. Se surge outro melhor, aí ela ponderou, eu não coloquei para frente, ela disse, não quer dizer que o Pablo Marçal seja melhor, tá? Mas ela disse que realmente o Pablo Marçal é quem representa o crente, o evangélico, o modelo de família tradicional que é pregado pela direita. Então, realmente foi uma análise perfeita, ao meu ponto de vista, sobre as duas personalidades da direita hoje. Vamos dizer assim, tem o Tarcísio ali, que é o intermediário hoje, que é a outra personalidade da direita. Mas esse pessoal da personalidade da direita, eu tô aqui para falar a verdade, que é o Bolsonaro e o Tarcísio, eles se alinharam mais ao povo da esquerda. Isso é fato, eu tô aqui para falar. Eu gosto muito do Tarcísio, eu gosto muito do Bolsonaro, mas a linhagem deles ali está fechada um pouco com o povo da esquerda. São 12 partidos ali que são fechados, mas a gente sabe que MDB não é direita, PSDB não é direita, nada desses partidos é de direita. Então o que acontece? O próprio PL que está ali, Valdemar da Costa Neto, você sabe da história do Valdemar da Costa Neto. Então o sistema está ali. E o Pablo Marçal veio incomodando o sistema, tanto o sistema da esquerda quanto a direita e o judiciário. Então, quer dizer, é um cara fora da bolha, como diz todos os jornais estão falando, um outsider, é um cara que veio de fora, sem depender deles, e o Pablo Marçal, ele fala com todas as letras, que é ele, Deus e o povo. Isso basta para ele, diz ele. Eu, Deus e o povo. Então, isso basta para ele. Se ele está bem, ele sabe, ele consegue apanhar, ele está com o povo e Deus está abençoando, diz ele que está tudo ok. E ele fala abertamente que vai ser em primeiro turno. Se você gostou dessa análise de hoje, esse vídeo de hoje, eu vou te pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações. E quando você vier aqui, chega até o final, fica até o final e depois vai lá nos comentários e fala para mim, Denis, foi legal o seu vídeo. Denis, foi ruim demais. Mas vai lá e comenta e fala para mim, Denis, eu estou te assistindo de tal cidade, de tal estado, de tal país e eu vou interagir com você.
Mesmo que você tenha uma opinião contrária, que você tá me assistindo aí para passar raiva, mas se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo editorial.